Efésios 5, versículo 1, depois 8 a 11. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 5. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos dá, pelos hinos cantados, pela Tua palavra, pelas orações, ó Deus. E mais uma vez te pedimos e já agradecemos pelo Teu ensino, ó Pai. Tua palavra tem nos ensinado. E que mais uma vez o Senhor fale conosco nesta noite, ó Deus. Abrindo os nossos corações, a nossa mente, para a verdade da Tua palavra, Deus. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Nós começaremos a falar hoje sobre esse tema, imitadores. Já há algumas semanas nós citamos que iríamos falar sobre isso, já falamos um pouco. Até esse texto que foi lido foi um texto de uma mensagem de alguns domingos atrás. A ideia é que todos nós somos influenciados. E queira ou não queira, todo mundo imita todo mundo. Embora essa palavra pareça uma coisa muito feia, né? Imitar parece algo de pessoas sem originalidade, mas não há como nós imitarmos. E a gente nem sabe quem imita quem. Portanto, a ideia não é simplesmente perder a personalidade e ser o outro, imitar o outro, mas é, como a própria palavra nos diz, aprender, ser influenciado por Cristo. O princípio é ser imitadores de Deus. E aí Paulo, em certo momento, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A ideia é conseguirmos olhar para as pessoas, extrair algo de bom nas pessoas. Podemos aprender e fazer. Uma pergunta muito conhecida: quem eu sou? Você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? A resposta está nesse texto que nós lemos. O que Paulo diz a respeito disso? Sois luz no Senhor. E ele acrescenta: outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Até vi alguém fazendo uma brincadeira dizendo: eu não quero, Senhor, que o Senhor venha me restituir, entregar de volta o que é meu, porque se o Senhor for entregar alguma coisa que é minha, era o meu pecado. Outrora erais trevas, isso passou. Agora sois luz. Andai como filhos da luz. E como nós andamos como filhos da luz? Através dessa ideia de imitar a luz. Na mensagem que nós falamos algumas semanas atrás, nós colocamos duas coisas. Para ser
realmente um filho da luz, devemos nos afastar de tudo que é mal e, em segundo lugar, nos aproximar e imitar tudo que é bom. Repare que é muito mais fácil imitar o que é mal, aproximar-se do que é mal, e não dá tanta importância ao que é bom. Esse tema é muito sério, porque se todos nós, de certa forma, imitamos, somos influenciados, pense no tempo que nós passamos vendo o que é bom, buscando a beleza de Deus, e o tempo que nós ouvimos o que é mal. Somos bombardeados com coisas ruins, e nós temos que nos afastar dessas coisas. Aqui disse: não vos engane, ninguém vos engane com palavras vãs, vaidade. Não seja participante com eles da imoralidade, da inveja, da cobiça, do palavreado sujo e tolo. Então é uma tarefa que nós temos a buscar. Imitar a Deus, a palavra. Imitar o nosso próximo naquilo que ele imita a Cristo. Buscar fazer o que é bom a ponto de poder ser exemplo para o outro, que o outro possa olhar a nossa vida e ter o que também imitar. Ensinar os outros de Cristo Jesus. Para estudar então, irmãos, esse tema, nós vamos pensar em quem nós podemos imitar. Nós podemos imitar pessoas, personagens da história. Vamos estudar mais algumas biografias. Mas mais do que biografias de homens da história, homens da Bíblia, podemos aprender com homens da Bíblia e vamos aprender com homens da Bíblia. E com tudo que a palavra de Deus diz. Hoje nós queremos começar falando de Ezequias, o rei de Judá, um grande homem de Deus. Algumas passagens que falam sobre a história de Ezequias, se você tiver um caderninho, você pode anotar. Você vai encontrar a vida inteira de Ezequias em 2 Reis, capítulos 18 a 20, em 2 Crônicas, capítulos 29 a 32, em Isaías, capítulos 36 a 39. 2 Reis, 18 a 20, 2 Crônicas, 29 a 32, Isaías 36 a 39. Eu tentei resumir um pouquinho as principais questões aqui da vida de Ezequias para nós nessa noite. Ele é um dos grandes exemplos de pessoas que permaneceram fiéis a Deus, pessoas que buscaram a Deus. E podemos sim aprender com ele. Nós podemos ver na vida de Ezequias qualidades muito importantes, como um homem que trabalhou dedicadamente, mas não só um trabalho baseado no que ele pensava, no que ele era, mas ele confiou profundamente, constantemente em Deus. E nós vemos que essa confiança vinha de uma vida de oração. Em momentos marcantes, ele buscou a Deus em oração. Vamos ver um pouquinho disso? Trabalho dedicado. Quando nós olhamos para a história de Ezequias, e você pode acompanhar esse princípio em 2 Reis 18, você vai perceber aqui que ele foi alguém que começou o seu reinado já disposto ao trabalho. 2 Reis 18, a partir do versículo 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias.
Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Aqui é uma sequência de atitudes. Primeiro, quando diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, percebe-se essa vida de integridade. Removeu os altos, foi contra a idolatria. Versículo 4. Agora o versículo 5 chama a atenção, quando diz: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. São muitos os textos, nós não vamos lê-los para não cansar os irmãos. Mas percebe como a vida dele foi narrada. Baseada em coisas boas, a vida dele. 2 Crônicas 29, versículo 3, quando diz: no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Quero falar a respeito de um homem trabalhador. Eu creio que me chamou a atenção aqui essa palavra que diz: no primeiro ano, no primeiro mês. Agora eu sou o rei, né? Vou descansar, vou usufruir dos palácios, vou reformar a minha casa. No primeiro ano, primeiro mês, ele se dedicou a abrir as portas da casa do Senhor, a reparar o templo. Homem que trabalhou muito. Quando disse que ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu, no texto anterior que nós lemos em 2 Reis 18, sempre havia um acordo entre os reis de Israel e os outros reis, um acordo para não ser atacado. E ele não se importou com isso. Ele foi fiel a Deus. A história diz que ele, em um primeiro momento, ele até cedeu algumas coisas, mas ele não foi persistente nessa entrega. Foi um homem dedicado ao Senhor. Foi um homem que influenciou as pessoas contra a idolatria, a serviço dessa reorganização do culto, estarem servindo a Deus. Fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Será que é fácil imitar uma pessoa assim, irmãos? Nós vivemos um tempo em que é muito difícil nós mantermos esse histórico de confiança, esse histórico de trabalho, esse reconhecimento por parte das outras pessoas. Muitas biografias você vai perceber que tem sempre um mas. Fulano fez isso, era isso, mas ele... Esse mas aí são os defeitos, são as falhas. É claro que Ezequias não era um homem perfeito, mas você percebe que muitos que falaram sobre ele, principalmente Isaías, destaca características muito marcantes mesmo, falando que alguém igual não apareceu mais, nem antes nem depois. Alguém que confiasse tanto em Deus, que servisse tanto a Deus. Alguém que buscou
o Senhor. Mas, apesar desse histórico de vida, você perceber que ele teve esse trabalho todo inicial, nós percebemos que ele não deixou de passar por dificuldades. Nessa mesma hora que ele tinha acabado de praticar essa reforma moral, religiosa, nós percebemos que ele foi fortemente atacado por Senaqueribe, com oposição. E nós percebemos que aquele rei foi muito abusado. Ele afrontou o Deus de Ezequias, afrontou assim também Ezequias. Esse rei mandou uma carta dizendo: olha, se você está pensando que você vai se livrar, basta você olhar para as outras nações, todas elas foram levadas cativas. E ele falou mais, né? Ele não falou você se livrar, ele disse assim: se você está pensando que o seu Deus vai te livrar, não tenha confiança nisso. E nós percebemos então que ele, pelo contrário, ele confiou no Senhor. 2 Crônicas 32, de 7 a 8, ele está encorajando aquelas pessoas. Ele diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Depois dessa palavra, o texto diz que o povo recobrou o ânimo para servir ao Senhor. Se nós formos ler vários textos aqui, nós vamos perceber vários momentos reafirmando essa confiança em Deus. E aonde que estava a base da confiança dele? Nas suas orações. Quando ele recebe essa carta está em 2 Reis 19:10. Quando ele recebe essa ousada carta do rei, dizendo: não te enganes, o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas tuas mãos. O que ele fez? Ele leu. 2 Reis 19:14 diz: então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou ao Senhor dizendo: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Versículo 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Versículo 20, a resposta de Deus. Isaías trazendo a mensagem, a resposta de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel.
Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, não disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Fiz questão de ler todo esse texto, porque são tão claras essas passagens, né? Tão bonito a gente ver como a Bíblia fala. Ele recebe uma afronta. Ele poderia simplesmente ficar bravo, fugir, ou montar o seu exército e falar: eu vou lá acertar as contas com esse rei. Mas ele foi buscar a Deus em oração. Que resposta clara que ele teve. Agora vocês percebem por que ele estava confiante. A confiança não pode ser no acho, no sinto que acho, no parece que é. Quando a gente fala de confiança sem oração, nós estamos falando de uma confiança vazia. Às vezes a gente tem que parar de falar que confia em Deus e realmente orar a Deus, para perceber, ouvir de Deus a confirmação de Deus para a nossa vida. E aí eu posso me levantar. Eu vou ler ainda novamente parte do que ele disse. Depois dessa oração, então, ele sai e diz: sejam fortes e corajosos, não temais e não vos assusteis por causa do rei da Síria, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. E foi tamanha a confiança que ele passou para aquele povo com essas palavras, que o povo recobrou o ânimo. Não é fácil recobrar o ânimo diante de uma tempestade, diante de um exército que vem contra você. Não é fácil. Principalmente numa vida de um homem desse, que pode ter pensado: ó Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Logo no primeiro mês do meu reinado, eu já comecei a reformar as coisas, já comecei a consertar o templo, a restabelecer os sacrifícios, a adoração. Está tudo indo tão bem no meu reinado. Aí vem uma carta dessa de um rei. Ele poderia ter ficado muito desanimado com Deus. E às vezes isso acontece, mas nós vamos andando, buscando a Deus, achando que agora vai dar tudo certo, e vem uma carta, e vem uma notícia ruim. Aí você fala: eu tenho que confiar, mas eu tenho que orar. Eu vou orar, e Deus vai me dar uma resposta pela qual eu possa confiar. E aí sim, ele confia em Deus. Ele leva uma palavra de ânimo para aquelas pessoas. A história diz que eles tiveram vitória, como foi proposta aqui, eles tiveram uma vitória sobre esse povo. Mas não era muito fácil a vida dele, não. Logo depois desses dias, 2 Reis 20, eu creio que é a passagem mais conhecida da vida de Ezequias, né? O texto aqui diz, 2 Reis 20: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Logo depois desses dias, uma enfermidade para a morte. Venceu a batalha para morrer doente. Eu poderia ter morrido lá na batalha, né? O rei que estava guerreando e morreu numa batalha em defesa do nome de Deus. Ele ficou doente. E o que ele fez? Orou e confiou. Não sei se é nessa ordem, ou confiou e orou. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, e com fidelidade e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas.
e orou amargamente. Um homem de oração que nesta hora, mais uma vez, ele se dispôs diante de Deus. E ele tem uma palavra aqui muito difícil, né, irmãos? Eu não sei quantos de nós podemos orar dessa forma. Eu sei que todas as vezes que nós ficamos doentes, não sei se todos, né? Mas muitas vezes a gente lembra dessa história, né? De Ezequias, que o Senhor acrescentou anos à vida dele. Mas é difícil orar como ele, fazer essa oração. Senhor, tu sabes o quanto eu tenho andado corretamente, o quanto eu tenho feito a tua vontade, preserva a minha vida. É difícil orar como ele, numa oração fervorosa. Às vezes nós estamos orando assim: ah, Pai, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. Nós temos que colocar faça-se a tua vontade nas nossas orações, mas primeiro a gente tem que falar: afasta de mim esse cálice, Senhor, que eu não morra, mas faça-se a tua vontade. Nós temos que clamar a Deus. E no caso, nós percebemos que essa oração fervorosa, que essa oração de Ezequias foi ouvida por Deus. Versículo 5: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Acrescentou 15 anos de vida, e livrarei a ti. O Senhor ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Às vezes o Senhor ouve a nossa oração, mas será que Ele vê as nossas lágrimas? O quanto a nossa oração é realmente fervorosa. Nós temos essa disposição de buscar mesmo alguma coisa. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. E Deus nos dá então a tua palavra, a sua palavra. Deus nos dá histórias marcantes para que nós possamos seguir, para que nós possamos confiar. Ezequias, um homem que trabalhou, um homem que confiou, um homem que orou. Que possamos ser imitadores de Deus, aprendendo com homens como Ezequias. Possamos pensar nisso. O quanto nós temos disposição para o trabalho, o quanto nós estamos envolvidos com o trabalho do Senhor. E na hora das más notícias, o que fazemos? A Bíblia nos ensina que nós devemos orar e confiar. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós somos gratos por mais um dia de vida. Deus querido, sabemos que nós somos luz no Senhor, ó Deus, e para andar como filhos da luz, precisamos imitar a Cristo, precisamos seguir a tua palavra, Deus. O Senhor nos ajude, ó Pai, que possamos deixar para trás o nosso pecado, ó Pai, a nossa vaidade, os nossos medos, ó Deus, e que possamos, ó Deus, crer que o Senhor Deus é quem afirma, ó Deus, e possamos crer que somos luz, que somos filhos da luz, ó Deus. Possamos crer que o Senhor pode mudar, ó Deus, a nossa vida. Que possamos não nos amoldar ao mundo, às trevas, mas que realmente nós podemos sim, ó Deus, nos moldar aos princípios da tua palavra, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer o bem. Também nos ajude a confiar no Senhor, ó Pai. Na hora da dificuldade, da dor, ó Pai. Nunca possamos esquecer que é o Senhor que está ao nosso lado. E que possamos orar ao Senhor mais, buscar a palavra do Senhor como resposta.
Ó Deus querido, obrigado, ó Deus, por esse momento. Que o Senhor aplique a tua palavra nos nossos corações, ó Deus, nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.